Então, vamos dar início falando com o nosso Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo. Vamos orar? Oremos. Querido Pai que habita nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção de estarmos mais uma vez reunidos em torno da Tua palavra, para buscarmos, Senhor, a Tua orientação. Hoje, Senhor, um tema tão importante, sinais, Senhor, que antecedem a vinda do nosso Salvador. E nós queremos, Senhor, estar com a nossa mente aberta, nosso coração, para que o Espírito Santo fale conosco esta noite. Ajuda-nos, Amém. Senhor, a termos a Tua palavra em nosso coração, tendo-a, Senhor, como firme fundamento da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, fala conosco, abençoa cada família aqui representada, cada pedido que vai ao coração, Tu conheces cada um de nós. Em especial, Senhor, clamamos a Ti, que a Tua mão poderosa seja estendida, Senhor, ali sobre aquelas regiões que estão naquela situação, Senhor, tanta chuva. Tem misericórdia, Senhor. Aqui na nossa cidade também caiu muita chuva de ontem para hoje, alguns locais também alagados. Tem misericórdia, Senhor, deste planeta e nos ajude, Senhor, a estarmos prontos para o dia da Tua volta. Nós te Amém. pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar. Estamos estudando, né, nosso livro, Eventos Finais. Já vimos o capítulo 1, a última crise da Terra. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2, sinais de que Cristo voltará em breve. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela e eu vou pedir licença aqui para fechar o vídeo, para a gente focar mais aqui nos textos e no assunto. E porque às vezes atrapalha um pouquinho aqui o meu vídeo aqui aberto. Pronto. Vocês estão vendo direitinho aí? Sim. Estamos sim. Pronto. Então vamos começar. Sinais de que Cristo voltará em breve. Então Jesus, ele nos deixou sinais, né? A Bíblia nos apresenta sinais da brevidade da volta de Jesus. E aqui no capítulo 2 do livro Eventos Finais, ele vem falando justamente sobre isso. E o primeiro tópico é a grande profecia de nosso Senhor. Então, nosso capítulo base desse estudo vai ser Mateus capítulo 24. Então, eu peço que vocês abram suas Bíblias, né? Quem puder abrir a Bíblia. Mateus capítulo 24 e os versículos 3 ao 8. Aí, como eu sempre faço, eu vou pedir, né, voluntários para a leitura, tá bom? Aqui no livro, né, Ellen White, ela diz o seguinte: Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. E aqui no livro ela continua dizendo que, se bem que essas profecias tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias. Então, as profecias, né, elas apontavam para a destruição ali de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, mas ela também se aplica muito mais, elas se aplicam muito mais aos nossos dias, aos dias que antecedem a volta de Jesus. Então, vamos ler Mateus capítulo 24 e os versículos 3 ao 8. Primeiro voluntário, a primeira voluntária, para fazer essa leitura, por favor. Posso ler? Posso ler? Pode sim. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Obrigada, Marisa. Então, olha só, a gente vê aqui, né, que os discípulos, eles chegaram perto de Jesus, depois que Jesus, na verdade, ele falou sobre a questão da destruição do templo, ele falou que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, e os discípulos ficaram assustados, né, com aquela profecia. Então, eles perguntaram, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? É interessante que eles perguntam aqui no singular, que sinal. Eu lembro do sinal dado aos reis magos, eles só viram um sinal, que foi uma estrela no céu, e nós vimos isso, né, no estudo passado. E os discípulos, eles perguntam sobre um sinal, e Jesus dá vários sinais. E a primeira coisa que Jesus responde aos discípulos é: vede que ninguém vos engane. Então, Jesus, ele começa, né, a sua advertência dizendo isso, e lá no versículo 25 ele repete: vede que vos tenho predito, não é? Então, Jesus, ele nos adverte quanto aos enganos dos últimos dias. Surgiriam falsos cristos, né, dizendo: olha, sou eu, o Cristo, e enganariam a muitos. Então, ele vai falando de outros sinais, né? Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, terremotos, fome. E ele diz que tudo isso era o princípio das dores. Jesus também disse que haveria sinais nos céus. Cristo deu sinais de sua vinda. Declara que podemos conhecer quando ele está perto. Olha só, podemos conhecer quando ele está perto, às portas. Ele diz daqueles que veem estas coisas: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está às portas. Então, aqui nos traz uma advertência bem interessante, porque diz que nós podemos conhecer quando ele está perto. Podemos não saber o dia e nem a hora, mas é o nosso dever, como estudantes da palavra, saber o quão perto está, quanto o Senhor está às portas, né? E ela ainda diz assim: agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está às portas. Vamos ler agora Mateus, capítulo 24, e os versos 32 ao 35. Vou pedir outro voluntário ou voluntária, por favor. 32 ao 35. Isso. Vou ler aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha só. Então, Jesus aqui, ele fala, né, sobre a parábola da figueira, né? Quando ali estão os seus ramos se renovando, as folhas brotando, eles sabiam que estava próximo o quê? Uma estação, né, que era o verão. Então, ele faz uma comparação. Assim, também vós, quando vocês virem todas essas coisas, todos esses sinais que eu falei acontecendo, saibam que está muito próximo, que está às portas. Então, é nosso dever, né, saber o quão perto está. E ele ainda diz assim, ó: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não, não passarão. Irmãos, nós sabemos que o tempo do fim ele começa ali no ano de 1798, segue-se, né, tem uma sequência de sinais, algumas coisas que acontecem, né, que antecedem o tempo do fim. Ali em 1844, quando há o grande desapontamento, no dia 22 de outubro, Jesus, ele sobe, né, na verdade, ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo, e inicia-se, então, o julgamento, né, o juízo investigativo. A partir dali, a qualquer momento, o Senhor poderia voltar.
E em 1833 aconteceu algo bem interessante ali nos Estados Unidos, principalmente ali na costa leste dos Estados Unidos, que foi a queda de estrelas, né, a famosa conhecida como queda de estrelas. E em 1780 também aconteceu o Dia Escuro na Nova Inglaterra, onde em pleno meio-dia, né, as lamparinas, né, as velas foram acesas como se fosse a meia-noite. Então, tudo que o Senhor havia predito que aconteceria, né, como sinais marcando o tempo do fim, aconteceu. Agora, aconteceram também sinais na terra. Lucas, capítulo 21. Vamos ler logo o texto da Bíblia? Lucas 21, do 25 ao 26. Deixa marcadinho aí Mateus 24, que a gente vai voltar nele, tá bom? Lucas 21, versos 25 e 26. Outra pessoa pode fazer a leitura? Posso ler, Rosana? Rita vai ler. 21, Quem é que vai ler? Ivone. Ivone, pode ler. 21 a partir de qual verso? Desculpa. Oi? É a partir de qual? Lucas 21? Do 25 ao 26. É 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Isso. Obrigada, Ivone. Então, olha Obrigada. só, a gente vê aqui, né? Como a gente viu, haverá sinais no céu, né? No sol, na Tão lua, claro, né? nas estrelas. Isso. E sobre a terra, o que é que vai acontecer na terra? Angústia, né? Entre as nações. As nações vão ficar perplexas por causa do bramido do mar, das ondas. Os homens vão desmaiar de terror. A expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo virá à mente, né? A mente das pessoas. Nós vimos no estudo passado que a mente também dos governantes da terra, né, dos líderes mundiais, está agitada, porque eles são atingidos, né, por essa expectativa de que algo maior vai acontecer. Então, ela diz o seguinte: as nações estão agitadas, tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo: Sou eu, não tem mais. Então, olha só, todas essas coisas precisariam acontecer e Jesus já nos tinha predito. Então, os que creem nele, né, vão ouvir a sua voz, mesmo em meio à tormenta, em meio, né, à turbulência que está o mundo, mas eles vão ouvir a voz do Senhor dizendo: Sou eu, não tem mais, não tenha medo. Então, nós precisamos, né, ter essa experiência pessoal com Deus, com o Senhor. E lá, é, na, em Lisboa, né, o grande terremoto de Lisboa aconteceu no ano de 1755 e foi um dos maiores terremotos já registrados, né, no nosso mundo, inaugurando ali também o tempo do fim. Falsos profetas, né, como Jesus disse: vede que ninguém vos engane. Encontraremos falsas pretensões, erguer-se-ão falsos profetas, haverá falsos sonhos e visões falsas. Pregai, porém, a palavra. Não vos desvieis da voz de Deus em sua palavra. Então, o que a gente precisa se apegar? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Não se desviar disso. E em Mateus 24, versos 11 e 24, antes da gente ler esse texto, eu coloquei aqui uma experiência com o falso profeta, né? Que é outro tópico aqui do livrinho. E a irmã White diz que certa noite apareceu um jovem que eles não conheciam, alegando ser um irmão de um lugar lá na Austrália. Nesse tempo, a irmã White ela estava morando na Austrália.
e ele foi visitar, né, a irmã White. Como era noite, ela se recusou a vê-lo. No outro dia, então, depois do café da manhã, ele se levantou e começou, né, pediu que eles cantassem um hino, porque ele tinha uma mensagem para declarar. Mas a irmã White, né, com poder, com autoridade, ela disse que se ele tinha alguma mensagem para falar, que falasse logo. Então, ele começou a ler alguma coisa que havia escrito, declarando, entre outras coisas, que agora começou o julgamento dos vivos, ou seja, naquele tempo, né? Então, ela deu uma resposta para ele, né? Uma resposta firme, mas ao mesmo tempo branda, né? Com brandura, com educação. E ela achou por bem não deixar aquele jovem ir embora, né? Ela disse que deixasse ele ali com eles, para que ele não saísse, né? Espalhando aquela vulga profecia, né? E ele confessou a um irmão que estava ali na casa da irmã White, que a irmã White falou de uma forma tão bondosa com ele, mas ao mesmo tempo com tanta autoridade, que ele começou a ver que tinha cometido um erro e que as impressões que tinha incitado ele, né, de uma forma tão vigorosa, não eram coerentes e nem razoáveis. Então, foi uma experiência, graças a Deus, naquele tempo positiva, né? De uma pessoa que veio com uma falsa profecia, mas que no final reconheceu que estava errado. Mas, infelizmente, irmãos, nem sempre isso acontece. E a realidade é que esses falsos profetas continuam proclamando seus falsos ensinos. Então, por isso que Jesus nos diz, né? Vede que ninguém vos engane, estai atentos, né? Vigiando. Então, vamos ler o texto de Mateus, Mateus capítulo 24, volta lá para Mateus 24. Agora, os versículos 11 e 24. Versículo 11 e versículo 24. Eu acho que era a Nalvinha, né, que queria ler da outra vez. Nalvinha? Oi, Nana. Você pode ler esses dois versinhos? Posso sim. O 11 e o 24, né? Isso. Levantará-se ao muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o 24, não é isso? Isso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar-se possível próprios eleitos. Olha só. Então, Jesus, ele nos advertiu quanto a isso, né? Que surgiriam falsos profetas. Lá em Mateus, no capítulo 7, verso 15, Jesus, ele também disse assim, lá no Sermão do Monte, ó, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, estar bem alicerçados na palavra de Deus, né? Buscando a comunhão com a palavra a cada dia, buscando a verdade nas Escrituras, né? Fazendo da Bíblia nossa única regra de fé e prática. Então, estaremos livres dos enganos. Outro tópico aqui do livro fala justamente sobre glutonaria e intemperança. E diz assim: a glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Olha só, que coisa séria, né? Essas duas questões, né, a glutonaria e a intemperança, constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Então, grande parte da questão da corrupção moral no ser humano surge a partir desses dois problemas. Comer, beber e vestir-se tornam-se o alvo da vida para o mundo. Vamos ler Mateus 24, 37 ao 39. Mateus 24, 37 ao 39, outro voluntário ou voluntária? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Obrigada, Daí. Então, olha só,
a gente vê aqui, né? Jesus, ele comparando os últimos dias como os dias de Noé. Nós vimos também no último estudo sobre isso, né? Estudamos. E aqui diz que antes do dilúvio eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. E o verso 39 começa com a seguinte frase: e não o perceberam. Olha só, as distrações deste mundo tiram a nossa atenção das verdades eternas. Então, nessas imagens aqui, né, a gente pode ver o que está acontecendo, né, o que acontece, o que Cristo tinha previsto, a questão que o mundo se preocupa, né, a questão do vestuário, de comer, de beber, casar, mas só que essas coisas, né, são todas coisas que a gente precisa comer, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa se vestir. O casamento foi algo instituído por Deus, mas através dessas imagens aqui a gente vê como o mundo depravou tudo isso. Então aqui nessa primeira, né, nós vemos um homem, a representação da moda, né, parece mais roupa de mulher, a roupa tão apertada, né, o sapato parece feminino, a bolsa de mão parece feminina. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, acerca dessas coisas. A alimentação, né, infelizmente, matando tantas pessoas, são mortes silenciosas, né, que o mundo não divulga. O mundo divulga epidemias, pandemias, né, mas não divulga o que nós estamos fazendo com o nosso corpo através do que nós colocamos para dentro, através da alimentação, através do que estamos bebendo, e também com relação ao casamento, né? Essa imagem aqui ilustra bem. Deus criou casamento entre um homem e uma mulher, mas o mundo depravou isso. Então, foi com relação a isso, né, que Jesus ele falou que estariam comendo, bebendo e dando-se em casamento. Então, as distrações deste mundo tiram a nossa atenção das verdades eternas e vão tirar muitas pessoas, né, da vida eterna. Atos de violência. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido o seu limite. E como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Então, irmãos, nós estamos em meio a um mundo violento. A violência para todo lado. A gente sai de casa e não sabe se volta. Nossos filhos saem e nós também, né, pedimos a Deus a proteção, mas esse mundo aqui está cada vez pior. E a violência está às portas, né, da casa de cada um. E em Mateus 24, do 42 ao 44, tem tudo a ver com essa última frase aqui, ó. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Então, é necessário esse preparo. E como é que nós podemos nos preparar? Jesus, ele nos diz aqui, né, dos versos 42 ao 44. Quem achar pode ler. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso, olha só. Então, se o irmão Adriano soubesse, né, irmão Adriano, que o ladrão estava aí com uma hora marcada para entrar na casa, com certeza ele montaria guarda, chamaria a polícia, tomaria uma atitude, não é? Mas nós precisamos estar o quê? Apercebidos. Jesus pediu para nós estarmos sempre vigiando, né, as entradas da alma. Irmãos, nós temos as entradas da alma, né, são nossos sentidos. E nós precisamos vigiar quanto a isso, porque nós estamos rodeados de muitas distrações. E se nós não acordarmos, despertarmos quanto a isso, nós vamos acabar entrando no ritmo do mundo. Então, que Deus nos ajude agora, né? Que o tempo o Senhor nos pede, né? Para que nós estejamos nos preparando, que estejamos preparando outros, é agora mesmo. Outro tópico, guerras e desastres.
Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a primeira mensagem de Jesus, quando ele esteve aqui no seu ministério terrestre, foi justamente essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a mensagem que Jesus nos deixa hoje não é diferente. Nós precisamos nos arrepender e ter esse preparo, né, essa fé no que Cristo fez por nós. E ela continua dizendo assim: veremos aflições por todos os lados, e é o que nós temos visto. O fim está perto, a graça está a terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar, invoquemo-lo enquanto está perto. Então, aqui ela deixa, né, o apelo, que é o apelo do profeta Isaías, para que nós possamos estar buscando o Senhor, invocando o Senhor. E lá em Joel 2,32 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que significa invocar o nome do Senhor? É justamente cumprir o que Jesus nos pede: vigiar e orar, estar em comunhão com Ele, buscar conhecê-lo, buscar estar em mais intimidade com a sua palavra, e assim o Espírito Santo vai nos preparando para o que há de vir. E essa tempestade de que ela fala aqui, irmãos, o que vem pela frente, como diz Daniel 12:1, é um tempo de angústia qual nunca houve. Então, precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. Moço, se você puder controlar aí os áudios, porque senão eu me distraio aqui. Pronto. Então, o que nós temos visto no mundo, não é? Nós estamos vendo agora uma grande catástrofe no Rio Grande do Sul. E muitas vezes, né, uma catástrofe tira os nossos olhos de outras. Mas o mundo está em guerra, irmãos. Ainda há guerra na Ucrânia, ainda há guerra entre Palestina e Israel, né? Ainda há rumores de guerras entre outros países. A Síria só vive em guerra, em pé de guerra. Países na África estão em guerra, pessoas em estado de calamidade, né? A gente vê aqui uma mãe com uma criancinha no colo. Minha gente, isso precisa terminar, né? E o desejo do Senhor é de voltar, mas ele precisa voltar para um povo que tenha o seu caráter, que esteja pronto. O que Deus nos ajude a proclamar a mensagem do Senhor enquanto é tempo e buscá-lo, né, enquanto ele está perto. E ela fala aqui de grandes bolas de fogo, e eu vou ler essa parte aqui, diz assim no livro: na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em meu lar. Das janelas eu podia avistar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas, e destas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam, por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Então é nosso dever, irmãos, proclamar ao mundo, né, o que há de acontecer. E às vezes eu fico pensando se essas grandes bolas de fogo não são as bombas, né, as grandes explosões, o que causa desastres, né, nas guerras, lançados pelos aviões, porque na época da Irmã White ainda não existiam aviões. E como a gente tem visto, né, tanta destruição através das guerras. Lugares que antes eram calmos, eram pacíficos, sendo completamente destruídos. E outra coisa que o Senhor nos advertiu que iria acontecer: terremotos e inundações. O Espírito de Deus está se retirando da terra. E isso aqui, irmãos, é muito importante. A gente tem em mente que o Espírito de Deus ele não vai agir para sempre no homem, né? Como está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, né? Como nos dias de Noé.
Então, o Espírito de Deus está se retirando da terra. Haverá terremotos onde menos se espera. Olha só, terremotos onde menos se espera. Em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Então, infelizmente, os momentos, né, que antecedem a volta de Jesus, essas coisas iriam acontecer, né? Satanás, ele está deflagrando aí no mundo a sua última ira. A sua ira é contra o povo de Deus, mas a sua ira também é contra a humanidade, né? Ele tem tanta raiva do ser humano porque o ser humano ainda tem a oportunidade, né, de voltar para casa, né, para o lugar de onde nunca deveria ter saído, mas ele não, ele nunca mais pode voltar. Então, o objetivo dele é destruir quantas vidas ele puder. Mas o nosso objetivo, a missão que o Senhor nos confiou, é salvar quantas vidas Ele nos der. Então, que Deus nos conceda o Espírito Santo para isso. Porque o Espírito de Deus, ele está se retirando da terra. E uma hora ele vai se retirar por completo. Mas, na vida daqueles que estiverem entregues nas mãos de Deus, o Espírito de Deus vai estar e vai continuar atuando. Então, nós vemos, né, o que acontece pelo mundo aqui, muitas tsunamis, né, terremotos, inundações. Aqui uma das imagens, né, lá do sul. Infelizmente, muitas vidas sendo perdidas, muitas pessoas perdendo tudo. Essa semana eu vi a reportagem e tinha um senhor dizendo, né, um empresário, dizendo, olha, eu perdi mais de 20 anos de trabalho, mas graças a Deus eu não perdi minha vida. Então, louvado seja Deus, porque as pessoas, pelo menos, elas estão, assim, mais sensíveis, com relação à sua vida, à vida da sua família, agradecendo, né, pela oportunidade de terem sobrevivido. Mas, infelizmente, nem todos, né, nem todos foi assim. Muitos incêndios também, hectares e hectares, né, sendo perdidos, queimados, atingindo casas, né, muitas vezes belas casas, né, grandes casas sendo atingidas e destruídas, e infelizmente vidas sendo perdidas também no meio do fogo, inundação e fogo. Crimes, fomes e epidemias. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena, e aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta. Olha só essas palavras de destaque, viu, irmãos? Importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos como paralisados. Deus do céu, desperta-nos. É o apelo aqui da serva do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui a importância, como a gente precisa estar pronto, preparado para a volta do Senhor. De que forma? De forma integral, de forma inteira, de forma total, de forma completa, de todo convertidos, né? Eu gosto muito de uma frase do pastor Mark Filho, que ele fala assim, todo é todo, porque se todo não fosse todo, não seria todo. Então, todo, irmão, é todo, né? Inteiro é inteiro, total é total. Então, é o que o Senhor espera de nós, uma entrega completa, uma entrega total, uma entrega inteira. E isso acontece quando a gente permite o agir do Espírito Santo na nossa vida, um dia de cada vez. Então, vamos fazer esse clamor, Senhor, hoje, né? Agora mesmo, como é o tempo da oportunidade, é agora. Deus do céu, desperta-nos. E aqui nós vemos, né, o que está acontecendo pelo mundo, fome, muitas pessoas passando por essa situação de fome, de miséria, epidemias, né? Como a serva do Senhor disse que Satanás ele iria contaminar o ar, a atmosfera, e é o que a gente tem visto, né? Muitas epidemias, nós passamos aí por uma pandemia, tirou a vida de muitas pessoas, então nós precisamos despertar, despertar.
E a iniquidade, diz ela aqui, está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais as suscetibilidades como em tempos passados. Infelizmente, né? A iniquidade, o que é que Jesus disse? A iniquidade iria se multiplicar, né? Por isso que o amor ia se esfriar. Então, quanto mais a iniquidade se multiplica, mais o amor diminui. E isso não pode acontecer na nossa vida. O desígnio de Deus nas calamidades. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios, olha só, para chamar homens e mulheres à razão. Então, qual é a finalidade? Chamar homens e mulheres à razão, mediante atuações incomuns na natureza. Incomuns. Deus expressará a instrumentalidades humanas, em dúvida, o que ele revela claramente em sua palavra. Então, muitas pessoas que antes não queriam saber do Senhor, que não queriam saber da sua palavra, ou que o buscavam de forma simplória, ele está chamando através da dor, através das dificuldades, chamando homens e mulheres à razão, para que eles possam ver, né, claramente o que está revelado em sua palavra. E os eventos futuros, irmãos, estão nas mãos do Senhor. Olha só. Por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. Aquele que se assenta entre os querubins ainda dirige os negócios da terra. Na palavra de Deus, a cortina ela é afastada e podemos ver acima, para trás e pelos lados. Eu estou lendo outra parte aqui do livro. As partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos, as instrumentalidades do todo misericordioso, executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Então, tudo está nas mãos do Senhor. Deus tem o mundo em suas mãos. E é nisso que nós precisamos confiar. Confiar nossa vida, confiar nossa família, nossas dificuldades nas mãos do Senhor. É fácil? É não. Porque a gente tem o problema, né? O grande problema da ansiedade. Muitas vezes a gente se desanima, mas o Senhor diz, né? Diz a cada um de nós: eu tenho o controle de tudo em minhas mãos. Os eventos futuros estão nas mãos do Senhor. E a consideração do céu pelas questões da terra, né? Então, o que acontece? Jesus, né, o Senhor, ele não criou só o nosso planeta, ele criou vários mundos. Foram mundos que não caíram em pecado como o nosso, mas todos eles vivem na expectativa de que esse grande conflito termine. E ela diz assim aqui: todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. Imagine, irmãos, que um dia nós seremos, né, estaremos na capital do universo. Essa terra, que hoje é manchada pelo pecado, um dia ela vai ser refeita, Deus vai criar novos céus e nova terra. Essa terra vai ser purificada e recriada. E aqui vai se estabelecer a cidade santa, o trono de Deus. E aqui vai ser a capital do universo. Imaginem, que privilégio nós vamos ter. Por isso que nós precisamos pregar a nossa bendita esperança. E a nossa bendita esperança é que nosso Senhor volte logo. E para que Ele volte logo, nós precisamos cumprir a missão que Ele nos confiou. Mas para que nós possamos cumprir essa missão ela precisa estar dentro do nosso coração. O Espírito Santo precisa agir em nós primeiro. Há uma frase da irmã White que eu gosto muito, que ela diz que antes, né, da missão, antes da pregação, vem a conversão. Então, não tem como nós apresentarmos
ao mundo um Deus que nós não conhecemos. Então, nós precisamos conhecer a Jesus. João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem me conhece sabe que eu repito muito esse versículo, porque um versículo que impactou muito a minha vida, a minha experiência com Deus. Quando eu percebi, né, que o conhecimento das Escrituras não é simplesmente, irmãos, para termos um conhecimento teológico. O conhecimento das profecias não é simplesmente para sabermos o quão perto estamos da volta de Jesus. Mas esse conhecimento precisa nos levar ao verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento do Senhor, o conhecimento de Cristo, a experiência real com o Salvador pessoal da nossa vida. É isso que vai nos levar para casa. E é isso que vai fazer com que nós possamos dar as mãos e levar mais pessoas para casa também. Então, que essa bendita esperança, ela possa estar acesa no nosso coração, na nossa mente, e que Jesus possa transformar o nosso caráter, nos preparando, né, para a sua gloriosa vinda. Que Deus nos abençoe e nos conceda o Espírito Santo. E no nosso próximo estudo, o tema é o capítulo 3, quando sucederão estas coisas? Vamos estudar com relação ao tempo, não é? O bendito tempo. Quando, Senhor? Até quando, né? Quantas perguntas a gente vê com relação ao tempo, né? Os profetas fazendo, os discípulos mesmo fazendo. Nós, né? Quantas vezes nós nos perguntamos, Senhor, a cada absurdo que acontece no mundo, a cada desastre, nós nos perguntamos, Senhor, até quando? Quando nós pensamos que o homem ele atingiu o limite da maldade, algo pior acontece. E nós perguntamos, Senhor, até quando? Então vamos estudar, né, um pouquinho o que o Senhor nos deixou na sua palavra com relação ao tempo. É um estudo bem interessante. Que Deus nos abençoe. Deixa eu tirar aqui da... Pronto. Amém. Terminamos nosso estudo dessa noite. Tudo tranquilo? Tá meu óculos aqui. Quando eu vou ler, eu tenho que tirar o óculos. Muito bom, muito bom. Eu já li esse livro, maravilhoso, viu? A sua explicação, perfeito. Incrível, como assim, não tem como não acreditar nos escritos da Ellen White, porque quantos anos ela escreveu isso atrás? Isso traz mais convicção, mais certeza para mim do que ela é uma profetisa realmente, né? Jesus disse, né? Pelos seus frutos os conhecereis, né? Que a gente possa buscar esse conhecimento, né? Deixa eu só Tem uma irmã dar